Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$ 18,00, você vai receber mensalmente no seu lar DVDs com seminários e entrevistas com temas atuais, apresentações musicais produzidas pelos trabalhadores da arte espírita, documentários com registro da vida e obra de benfeitores da humanidade e muito mais. Associe-se agora e, além do brinde do mês, você vai receber gratuitamente um brinde extra, o DVD Espiritismo, um projeto do Cristo. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Todos os seres buscam sua própria liberdade, desde os animais, que lutam contra o cativeiro, até os seres humanos, que desejam ter autonomia nas suas realizações. Na visão espírita, a nossa liberdade se amplia na medida direta do nosso crescimento como espíritos imortais, conquistando lucidez, responsabilidade e respeito a Deus e a toda a sua criação. A vida na Terra nos coloca diante de uma série de dependências pela nossa necessidade de aprendermos a viver em sociedade. Ninguém vive só. Quando insatisfeitos com a nossa realidade, buscamos os vícios e passamos a depender das drogas, do sexo, do dinheiro, do alimento. Que tipos de hábitos devemos cultivar para romper com as dependências negativas? Será que todas as dependências são negativas? Quais são os limites da nossa liberdade? Para conversar conosco sobre este tema está aqui César Saide. Ele é psicólogo, pedagogo, mestre em educação, escritor e expositor espírita. César, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Vamos conversar sobre dependências, né? Qual é o limite da nossa liberdade, antes de mais nada? Como comumente já tem sido dito, a nossa liberdade termina quando começa a do nosso semelhante, do nosso próximo. No entanto, eu penso que conforme a gente vai crescendo e se instruindo e ampliando o nosso discernimento, a tendência é a gente querer desfrutar de uma maior liberdade. E o que é que dificulta a ampliação da nossa liberdade? Ainda é a maneira como a gente usa o nosso livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, Yasmin, na questão 872, os espíritos analisam, e Kardec, enfim, incrementa essa análise desses amigos espirituais. Os espíritos nos dizem que existem algumas coisas que ajudam a explicar o nosso comportamento. Por que a gente age de uma maneira em detrimento de outra? Então eles sinalizam que existe um planejamento reencarnatório, que existe a influência do meio depois que a gente reencarna, existem as influências dos seres espirituais que nos cercam, existem os valores da educação que a gente recebe dos nossos pais, mas que, acima de tudo, o que vai ser decisivo é o nosso livre-arbítrio. Então, essa capacidade de fazer escolhas, e escolhas sensatas, escolhas lúcidas, acertadas, não é uma coisa muito fácil. A gente aprende isso escolhendo, errando e acertando, se perdoando pelos erros, tentando não cometer os mesmos erros novamente, porque erros novos fatalmente a gente vai cometer. Então, o ideal é que a gente vá acumulando experiência, acumulando bagagem e tentando, ouvindo a voz da consciência, ouvindo os amigos espirituais, ouvindo as pessoas mais experientes e não deletando o nosso histórico de vida. Porque a nossa tendência, em alguns momentos,
É parecer que a gente está deletando, apagando da memória tudo aquilo que a gente já acumulou em termos de vivência, de conhecimento. A gente meio que apaga, parece que dá um branco, e a gente se vê reincidindo nos mesmos erros. Isso, inclusive, também é muito comum na área das relações amorosas. A tendência é o parceiro atual ou a parceira atual pagar a fatura do cartão da relação anterior. Então, fazer uma autossindicância, uma autoinvestigação é importante diante de novas iniciativas e novos empreendimentos. No campo profissional, no campo amoroso, no campo doutrinário, na vida familiar. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não quero depender nunca de nada e nem de ninguém. Isso é possível? Bem, o que é possível é a gente estabelecer uma relação de interdependência, não uma relação de completa independência. Porque você veja, nesse momento em que nós estamos aqui conversando, nós temos pessoas nesse estúdio que estão assessorando essa gravação deste programa. Sem as quais nós não conseguiríamos estar aqui. Nem eu, nem você, eu não sei dos teus dotes de costureira, mas os meus são péssimos. Os meus também. Pois é. Então nós não fizemos a roupa que nós estamos vestindo. Eu não preparei o alimento que hoje matou a minha fome e que está aqui mantendo o meu corpo nesse momento em que eu converso com você. Eu não seria capaz de fabricar um estúdio semelhante a esse. Eu não tenho essas habilidades. Então veja, Yasmin, como nós somos interdependentes. Ainda que a gente não reconheça e não admita, nós não temos como viver completamente independentes na face da Terra. E mesmo que a gente desencarne no mundo espiritual, essas relações de interdependência vão continuar existindo. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é com as dependências nocivas, extremas, que acabam atravancando a nossa vida e impedindo a gente de crescer. A gente fica meio que marcando o passo. Mas, César, como identificar que uma dependência está sendo nociva? Porque muitas vezes nós estamos embarcando num movimento de dependência nociva sem nos darmos conta dele. Como fazer isso? Um fator fundamental é a gente tentar se conhecer, né? Da mesma maneira que uma quantidade de alimento me satisfaz, uma quantidade excessiva me faz mal. Ou uma quantidade menor não supre as minhas carências de vitamina, de proteína. Da mesma maneira que um determinado ritmo de uso do meu sexo e da minha sexualidade me satisfaz, um uso abaixo ou um uso muito acima disso poderá também me trazer problemas. É a gente tentar descobrir, Yasmin, qual é o nosso fio de prumo, aonde está o nosso equilíbrio. Se eu trabalho demais e me torno um compulsivo por trabalho, isso vai trazer danos à minha saúde. Mas se eu trabalho de menos, eu não consigo pagar as minhas contas e sou vitimado pela preguiça que começa a me dominar. Então, cabe a cada um tentar descobrir o seu equilíbrio. Salvo o caso dos espíritos superiores que já nascem com isso muito bem trabalhado e desenvolvido, nós vamos aprender nesse lusco-fusco da vida. É observando pessoas, é trocando ideias. E se diante disso tudo ainda ficar difícil, vamos procurar um auxílio especializado, um auxílio terapêutico. Porque talvez a gente tenha perdido essa noção ou nunca tenha conseguido desenvolver essa noção do equilíbrio pessoal. Agora, apenas salientando e ratificando, o teu equilíbrio é o meu equilíbrio é outro. Você pode ter uma irmã gêmea, a maneira como ela vai estabelecer o ponto de equilíbrio dela vai ser uma, e você vai desenvolver uma outra maneira completamente diferente, né? Mas a troca de ideias, a vida em sociedade vai nos propiciando isso. A gente não precisa necessariamente errar para aprender com os nossos erros. A gente também pode aprender com os erros dos outros. No consultório, onde trabalho, às vezes eu penso assim, Yasmin, a dor do outro nos humaniza, a dor do outro também nos imuniza. Se a gente aprende com o problema do outro,
é muito pouco provável que a gente cometa os mesmos erros que o outro está cometendo. Então, observar, ser um observador atento, estar com a sensibilidade aflorada, Yasmin. Porque, às vezes, um recado vem num livro que a gente lê, vem num programa de televisão, vem na fala de um amigo, vem numa paisagem que a gente observe passando de carro, ou de ônibus, ou de trem, ou seja lá que condução a gente pegue para ir para o trabalho ou para ir para passear. Então é sermos observadores atentos. O problema é que às vezes a gente está muito mais atento ao outro, no sentido de invejar o outro, de desejar o que o outro tem ou de criticar o outro, do que propriamente de tentar se apropriar de algo que o outro, com a sua conduta, com a sua vida, pode nos ensinar. Nós temos o costume muito de apontar o dedo, né, para criticar ao invés de observar, para trazer os ensinamentos para nós, né? Uhum. Agora, quando essa dependência já se instalou, quando nós percebemos que estamos dependentes até de uma quantidade de alimentação excessiva, existiria alguma orientação geral? O que nós podemos fazer quando já identificamos? Eu não estou falando só do alimento, estou falando também de drogas, e não estou só falando disso. Uma dependência, enfim, que já está sendo uma dependência negativa, até mesmo emocional. Bem, nesses casos, o auxílio especializado é fundamental. Existem os grupos de anônimos, como o NA, Neuróticos Anônimos, ou Narcóticos Anônimos, os grupos de AA, Alcoólicos Anônimos. Existe o MADA, que são as mulheres que amam demais, que, a meu ver, o nome não deveria ser esse, porque o amor nunca é demais. Quanto mais se ama, mais se quer amar e ser amado. Mas é o nome que este grupo encontrou para atrair pessoas que carregam esse tipo de dependência. Então, se um grupo de anônimo não conseguir dar conta, não conseguir nos ajudar nessas questões, Yasmin, aí é preciso que a gente busque o auxílio terapêutico com um psicólogo e, dependendo do tipo de dependência, que seja também um terapeuta especializado, porque particularmente eu não acredito muito, como profissional desta área, em alguém que cuide de tudo e que saiba lidar com tudo, com todas as questões. Por isso nós temos terapeutas especializados em psicologia infantil, em questões na área da sexualidade, em compulsão alimentar, independência química, independência emocional. E, em muitos casos, vai ser necessário também o auxílio psiquiátrico. Alguma medicação será necessária para ajudar a pessoa a processar a reversão deste quadro, a sair da dependência nociva, negativa, ruim, e restabelecer a saúde mental, emocional, orgânica dessa pessoa. Então, uma orientação geral seria: não espere passar muito tempo. Se isso foge ao seu controle, é bem provável que isso já tenha entrado no rol de uma dependência negativa e prejudicial ao seu bem-estar. Então, fugiu ao meu controle. Uma coisa é fugir ao meu controle, eu estar com muita vontade de comer chocolate e alguém me dá uma caixa de bombons de presente. Então, naquele momento, vai fugir ao meu controle. Eu ir, de repente, num rodízio de massa, e eu sou fanático por massa, ou num rodízio de carne, e gosto, naquele dia, eu vou extrapolar, vou passar dos limites. Mas se isso se torna uma constante, com os meus gastos e com tudo aquilo que diz respeito ao que caracteriza uma dependência, Yasmin, então procurar auxílio especializado. Extrapolou o meu limite de administrar, está na hora de eu procurar alguém que possa me ajudar. Então, o início é observar-se, né? O primeiro passo é desejar ser feliz, se observar e procurar uma ajuda naquilo que está fugindo da nossa capacidade de administrar. Sem dúvida alguma. Muito bom. É ruim nós dependermos das pessoas que nós amamos? É ruim quando a gente não faz mais nada, não dá um passo, não emite uma frase, a gente já não pensa mais com a nossa própria cabeça. Eu costumo dizer o seguinte: eu preciso me amar. Se eu efetivamente
me amo, mais facilmente eu ajudarei o outro a se amar. Eu ajudo o outro a se amar e o outro me ajuda a me amar. Ajuda é algo que vem como um mecanismo sobressalente, um mecanismo que acrescenta. Mas o movimento inicial precisa ser meu. Então eu preciso me bastar, não de uma forma autossuficiente, de uma forma individualista ou narcisista, Yasmin. Mas eu preciso preencher as minhas lacunas. O outro ajuda, o outro me complementa, mas o básico eu próprio é quem tenho que gerar na minha relação comigo. Porque senão eu vou fazer do outro a minha vida. E quando isso acontece, normalmente alguém sai perdendo, ou ambos vão sofrer muito quando houver uma desencarnação, quando houver uma separação. Isso trazendo para a relação a dois, para a relação amorosa. Então eu penso que é muito importante que a gente tente romper com essa dependência excessiva, porque ela não é boa. Khalil Gibran, no livro O Profeta, que um encha a taça do outro, mas que ambos bebam em taças separadas. Isso é fundamental. Estar junto não é se fundir. Estar junto é agregar duas individualidades que vão somar para o crescimento de ambas. Muito bom. No Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a lei de liberdade. Você pode tecer algumas considerações a respeito? A lei de liberdade, lá no Livro dos Espíritos, ela é ampla, porque ela fala de escravidão, ela fala de liberdade de pensar. Isso que nós falamos de início, na questão 872, é o complemento dessa lei de liberdade, parte terceira do Livro dos Espíritos. E os Espíritos deixam muito claro que, enquanto nós estamos encarnados, existem limites à nossa liberdade. Quanto mais imperfeitos, mais limitada será a nossa ação e a nossa liberdade. Então, o caminho para que a gente alcance a nossa alforria espiritual, a gente quebre as algemas, a gente tire as camisas de força que a gente foi se colocando ao longo dessas inúmeras existências, continua sendo o caminho do amor. É uma receita antiga que Jesus ensinou, que os grandes filósofos, os grandes sábios já nos recomendaram, mas ela é velha, mas ao mesmo tempo é nova, porque a gente está dando os primeiros passos, estamos engatinhando ainda nessa arte, a arte de amar. Sobretudo, Yasmin, a arte de nos amar. Essa, então, a gente ainda é um embrião, é um feto, a gente está ali ainda desenvolvendo o que é possível ser desenvolvido. Então, para ser livre, efetivamente, na acepção mais ampla da palavra, só amando. Obrigada, César, pela sua participação no nosso programa. Obrigado a você.